Meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui felizes por ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os amados irmãos. E temos hoje como texto para essa noite de terça-feira o Salmo 65. Então peço que você abra sua Bíblia no Salmo 65. Ações de graças pelas bênçãos das searas. Salmo de Davi, que nos diz o seguinte: a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes cingidos de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Que nessa noite possamos entender um pouco mais do caráter gracioso e bondoso de Deus para conosco, através desse cântico destinado a render graças ao Senhor pelas bênçãos das searas. O salmo que aqui nós temos é em ação de graças pelas bênçãos das searas. A economia agrícola de Israel dependia muito das chuvas, mas elas variavam de intensidade. O Salmo 65 celebra o fato de Deus enviar chuva em resposta à oração. E interessante que, analisando esse salmo para trazer hoje a palavra aos irmãos, eu me lembrava muito de quantas e quantas vezes durante a nossa existência oramos por chuva. Oramos para que Deus nos respondesse a oração com muita chuva. E é um hino de agradecimento a Deus, porque Deus cuida do bem-estar físico do seu povo. Às vezes a gente faz uma oração pedindo chuva, e é uma coisa que parece pequena aos olhos de muitos, e tem gente que responde: você está orando por chuva, Deus está preocupado com muitas outras coisas. Chuva, ele não vai se preocupar com a chuva, ele se preocupa sim com o bem-estar físico do seu povo. Ele cuida desse bem-estar, e a chuva era tão necessária para eles quanto é para nós, não somente para o consumo da água, mas também para que haja a movimentação dessa economia agrícola, que em certo ponto nós ainda temos muito da nossa economia sendo movida com a agricultura, e dependemos da chuva mandada por Deus. E na primeira parte dessa meditação nós vamos ver que, atendendo às orações do seu povo, Deus perdoa os seus pecados, a fim de que possam continuar a desfrutar das suas bênçãos, da comunhão com Ele no seu tempo. A maior das bênçãos é estar com Deus, é estar próximo de Deus. E o Senhor perdoa os pecados dos seus, para que eles continuem a desfrutar das bênçãos da comunhão com Ele no seu tempo. Depois isso no versículo 1 até o versículo 3. Numa segunda parte, a gente vai ver que Deus ali ordena os assuntos no mundo de tal maneira
que a turbulência internacional é acalmada e Israel fica segura nas suas terras, dos versículos 4 até o versículo 8. E por último, que Deus transforma a terra prometida num verdadeiro jardim do Éden, nos versículos 9 até o versículo 13. Então, vamos a essa reflexão, voltando lá para o versículo de número 1 que diz: a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, a ti se pagará o voto. Porque sempre, ou quase sempre, os salmistas utilizam Sião, né? Porque aqui, a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. Porque Sião é a localização do templo. É o lugar que Deus escolheu como a sua morada. E para onde deveriam ser dirigidos os louvores. Então, é em Sião em que as pessoas estão localizadas, juntamente com o templo de Deus, e onde para ali devem ser dirigidos os louvores. Por isso que ele diz: a ti confiança e louvor em Sião. E ele diz: a ti se pagará o voto. Quando apresentavam as suas petições diante do Senhor, geralmente as pessoas, os israelitas, muitas vezes prometiam oferecer sacrifícios a Deus em resposta às suas orações. E aqui, obviamente, o Senhor responde às orações pedindo chuva. E o salmista ratifica a disposição dessas pessoas que tanto oraram e que tiveram a sua oração respondida em cumprir o seu voto. Então, a ti, Senhor, se pagará o voto. Me lembro de um senhor que conheço que na época de ali 2007 orou bastante na beira ali do açude de Boqueirão, pedindo que Deus mandasse chuva e que Boqueirão sangrasse. E interessante que se fazem votos, se pensa muita coisa para agradecer a Deus em retribuição àquilo que Ele nos manda. E nós percebemos pessoas que não fazem parte, não compartilham da mesma fé que nós, têm as suas formas de se sacrificar para agradecer a Deus o bem que Ele nos manda. Então, eu me lembro de muita gente dizendo: se for necessário, eu vou a pé daqui para Lagoa Seca, eu vou a pé daqui para Boqueirão, e eu vou me sacrificar para agradecer a Deus se Ele mandar chuva. Ele não pede nada de nós que seja demasiadamente sacrificante, porque Ele não está preocupado com esses tipos de sacrifícios. Mas o sacrifício do nosso coração, o nosso sacrifício de louvor a Ele, isso sim. O nosso dia a dia com Ele, confiando nele, dependendo dEle, isso sim faz a alegria do coração do Senhor. Isso sim, de fato, o alegra e o agrada. Então, as pessoas, quando faziam as suas orações, diziam: Senhor, se assim o Senhor nos conceder, nós nos sacrificaremos. Nós faremos isso e aquilo. Mas quando você faz um voto a Deus, você precisa cumprir. Porque o Senhor é fiel para cumprir com as suas promessas. Nós não podemos falhar também com aquilo que prometemos a Ele. Então, se prometemos alguma coisa a Deus, então devemos fazer como esse povo: a ti se pagará o voto. Você fez, faça na intenção sempre de cumprir, honrando o Deus que já honrou, respondendo a sua oração. E o versículo 2 diz: ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. E o versículo 3: por causa das suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. No versículo 2, pegando somente essa expressão: a ti virão todos os homens. Por que virão todos os homens a Deus? Para louvar a Ele como o único que ouve as orações e misericordiosamente as atende. Os homens que nele confiam virão à sua presença. Não é todo mundo que vai à presença de Deus em oração, e obviamente não é todo mundo que vai à presença de Deus em agradecimento à resposta da sua oração.
somente aquele que confia que Deus é o único e verdadeiro Deus, e que Ele também é o único que atende por misericórdia às nossas orações. Não há outra pessoa, não há outro nome pelo qual nós podemos recorrer. Então, no momento em que eles pediam chuva, só poderiam pedir a Deus. Quando Deus manda essa chuva, os homens que sabem que Ele é o único que escuta as orações e as responde, vão até Ele. E aqui eu quero chamar a atenção para duas questões nesse versículo número 2. As pessoas no geral buscam a Deus por achar que podem conseguir nele algum benefício. Mas somente os seus filhos o reconhecem como o único e verdadeiro Deus e o honram dessa maneira, o honram como tal. E uma segunda questão é que muitos buscam as bênçãos de Deus. Nós, que o servimos em amor, buscamos a Ele e a sua justiça, e as suas bênçãos nos são acrescentadas, desde o comer, o vestir, até questões como a colheita, como é o tema do Salmo. A chuva necessária para que houvesse a colheita. Então nós buscamos além das bênçãos de Deus, mas nós servimos e buscamos o Deus que nos promove todas essas bênçãos. E o versículo 3 diz que esses homens vão a Ele por conta das suas iniquidades também, porque sabem que Ele é o único que pode perdoá-las. Então nós vemos aqui nesse versículo 3 uma humilde confissão, quando ele diz: se prevalecem as nossas transgressões. Então, pecados prevalecem contra nós. Nós vamos ao Senhor com orações, com petições, mas nós sabemos que dentro de nós ainda habita uma natureza pecaminosa, que nós não somos dignos de fazer determinadas grandezas no nome do Senhor, porque de fato nós ainda somos pecadores. Nós ainda temos uma inclinação para o mal, e se não for a atuação do Espírito Santo que em nós habita, nós não produziremos bem algum. Por isso ele sabe perfeitamente que por conta das suas iniquidades deve ir ao Senhor e pedir que Ele perdoe os seus pecados, para que não somente o responda misericordiosamente, mas para que ele possa continuar habitando o local de adoração a Deus, sem que os pecados prevaleçam contra ele. Então, quando os pecados prevalecem contra nós, pense comigo nesse momento, quando nós não estamos alertas, quando nós entramos em tentação, pecados prevalecem contra nós. Quando você, geralmente a gente utiliza a expressão, quando você está frio na fé, quando você não está apercebido da palavra de Deus, quando você não tem sido alerta, vigilante, diligente na sua disciplina espiritual, a tentação vem e prevalece contra você, prevalece contra nós. O modo como prevalecem os pecados contra nós é através da nossa corrupção, através da nossa natureza pecaminosa, da negligência dos meios de graça. Quando é que os pecados nos assolam com mais vigor, com mais força? Quando nós negligenciamos a oração, quando nós negligenciamos a leitura da palavra, quando nós negligenciamos o culto público, que agora estamos privados de ter, quando nós negligenciamos a ceia do Senhor, nós somos assolados pelos pecados. Quando nós somos faltos na comunhão, infelizmente os pecados prevalecem contra nós. E o pecado não alivia nem sequer o melhor dos humanos. Davi diz: o pecado prevalece contra mim. Nós precisamos ter cuidado. Mas eis a confiança tranquilizadora do salmista: o pecado é perdoado. Ele diz: se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. O Senhor nos perdoa. Então o pecado é perdoado, isso nos traz confiança. Por quê? Porque quem perdoa é Deus. O pecado é perdoado pela propiciação que cobre tudo. E o pecado é perdoado de modo efetivo, de uma vez por todas, ele é expurgado. E de modo abrangente,
as nossas transgressões, não só a minha, não só a sua, mas de todo aquele que se dobra diante do Senhor e pede perdão pelos seus pecados. Nós temos a certeza de que Ele nos perdoa. E tem um objetivo muito salutar em tudo isso. A partir do versículo 4 nós vamos ver, quando ele diz: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus atos, ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Ou seja, o Senhor perdoa as nossas transgressões e o Senhor ouve as nossas orações. E tudo isso para que, quando a gente perdoado começar a reconhecer a bondade do Senhor, Ele a nos responder com misericórdia, nós possamos a cada dia estar mais próximos dEle. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Hoje nós estamos distantes uns dos outros, mas eu espero cada dia mais próximos de Deus. A nossa confiança, a nossa fé, a nossa alegria com a bondade de Deus deve estar nos aproximando mais e mais dele. E a sua misericórdia nos mantém também próximos dele. Interessante, nesse versículo 4 nós temos um tratado sobre a obra de Deus em nosso favor. Porque a graça gratuita de Deus é a fonte de bênção do salmista. E nesse caso, a maior das bênçãos, estar perto de Deus. O privilégio de estar próximo de Deus. E esse versículo é um tratado sobre a obra divina no nosso favor, semelhante ao que vemos em Romanos 8, 29 e 30. Veja, bem-aventurado aquele a quem escolhes. Ou seja, Deus nos escolheu, Deus nos elegeu por graça. Tudo é graça. Nós não fomos até Ele. Todas as religiões do mundo apontam para você fazendo sacrifícios à divindade, você fazendo movimentos em direção à divindade. E nós olhamos para o cristianismo, olhamos para a palavra de Deus e vemos Deus se voltando para nós, Deus nos atraindo para Ele, Deus indo nos buscar de um lamaçal de pecado e trazendo para perto de si. Deus nos elegeu por graça. Deus em Cristo nos adotou, nos aproxima dele, traz para a família dele. Deus em Cristo nos adotou e nos trouxe para perto dele como filhos amados. Não só isso, o sacrifício de Cristo nos garantiu o perdão dos pecados. O sangue de Jesus Cristo nos justificou e nos fez aptos a estar na presença de Deus, na presença de Deus Pai, sem que haja mais qualquer condenação sobre nós. Pela presença do Espírito Santo em nós, nós vamos perseverar até o final. Por isso que ele diz aqui: aproximas de ti para que assista nos teus atos, para que permaneça nos teus atos. E nós vamos ficar satisfeitos com a bondade da casa do Senhor. Então a nossa satisfação está em Deus e em habitar na sua casa por longos dias, como diz o mesmo salmista Davi lá no Salmo 23. Por fim, aqueles que o glorificam, tendo satisfação exclusivamente nele, também serão glorificados. Perceba, nós fomos eleitos, adotados, justificados dos nossos pecados. Pela presença do Espírito Santo, nós somos levados a perseverar até o fim, para que chegue o momento da nossa glorificação. Durante todo esse processo, é necessário que estejamos a glorificar o nome do Senhor e nos satisfazer plenamente nele. E não é difícil satisfazer-se naquele que tem tremendos feitos, naquele que é maravilhoso e poderoso e nos mostra todos os dias a sua fidelidade. Diz o versículo 5: com tremendos feitos nos respondeu em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Deus não é uma divindade distante, que nada tem a ver
com a sua criação. Ele não criou todas as coisas e depois se afastou dessa criação. Pelo contrário, ele responde à oração do seu povo, intervindo na história e especificamente na vida do seu povo. Ele nos mostra que é um Deus que se importa, é um Deus que intervém para o bem daqueles que o amam. A gente vê isso em Romanos 8:28. O salmista sabia que o Senhor não era outro Deus entre muitos, mas era o único Deus. Em todo o universo, Ele é o único Deus verdadeiro, o único em quem as pessoas podem perfeitamente depositar a sua esperança. Nesse momento que nós estamos vivendo, talvez boa parte das pessoas que não confiam no Senhor estejam procurando em quem confiar. E é certo que muito se fala, mas pouco se aproveita das falas que escutamos. A não ser que essas falas apontem para o único Deus verdadeiro. Qualquer coisa que seja apontada como nossa esperança em tempos de crise, em tempos de conflito, em tempos de angústia, mas que essa coisa não aponte para Deus, qualquer uma dessas coisas é totalmente dispensável. Nós só podemos colocar nossa esperança no único Deus verdadeiro, aquele que com misericórdia ouve a nossa oração e não somente manda chuva para que possamos colher, mas que mandará a cura e o alívio, não só para essa doença de agora, mas para muitas outras. Versículo 6 diz que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Esses dois versículos nos mostram que o Deus da criação, que por meio do seu poder criou um mundo de ordem onde havia caos, estabelece de modo semelhante na redenção do seu povo uma ordem pacífica entre as nações, a fim de que Israel tenha tranquilidade na terra prometida. Do nada criou Deus os céus e a terra. E no meio de um caos, ele estabeleceu uma ordem na criação. No meio do caos, entre aspas, que vivemos, nós temos de maneira semelhante Deus colocando tudo em uma ordem pacífica, de modo que o seu povo tenha tranquilidade. Em meio a tudo isso que vemos e ouvimos, que presenciamos, que sentimos na pele, se estamos de fato arraigados no Senhor, nós sabemos que Ele colocará todas as coisas em ordem, para que o seu povo tenha tranquilidade. E quando ele se refere ao tumulto das gentes, quando Deus acalma a turbulência das gentes, das nações, que muitas vezes ameaçavam Israel, é semelhante a quando ele acalmou a turbulência das águas do caos. Se Deus acalma uma tempestade, quanto mais acalmar a situação em que nós estamos. Ele é poderoso para fazer tudo voltar ao seu normal. Mas não é o normal aos olhos humanos, mas é o normal que Ele estabelece. Versículo 8 diz: os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. É uma declaração que indica que a natureza universal do domínio de Deus, do Oriente e do Ocidente, os que vêm, tu os fazes exultar de júbilo. Seja onde for que as pessoas estejam, elas terão vislumbres da graça e da glória de Deus, e Ele os fará exultar de júbilo, vendo os seus maravilhosos sinais. Diz: os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Minha oração, não somente nessa noite, mas durante todo esse período, é que muitas e muitas pessoas estejam se dobrando diante do Senhor, vendo os seus sinais, temendo os seus sinais, que elas passem a ter outra visão
mesmo que seja num momento difícil, mesmo que não tenham sido trazidas num momento agradável, num momento de tranquilidade, mesmo que seja esse o momento do encontro de Deus com elas. Mas eu peço muito a Ele que esse seja o momento do encontro com muitas pessoas que antes não temiam os seus sinais, mas agora observam e temem e vão exultar de júbilo quando virem o que faz o Deus que é o Deus do Oriente, que é o Deus do Ocidente, que é o Deus que domina completamente esse vasto universo. Por mais distante no Ocidente ou no Oriente que o salmista pudesse imaginar, os atos de Deus eram conhecidos e louvados. Aqui em Campina Grande, na Paraíba, os atos de Deus devem ser louvados. No local mais distante da nossa cidade, na face da terra, os feitos de Deus são conhecidos e devem ser louvados da mesma forma. E a partir do versículo 9 é um sermão da safra. Quando ele diz: tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e cantam. Deus mandou a chuva que trazia fertilidade para a terra. Ele abençoou o seu povo com uma colheita abundante. Por isso todos os homens virão à sua presença. Para entender que grande bênção isso significava, pense no texto de 1 Reis 17 a 19. O que é que nós vemos lá? Deus amaldiçoou o seu povo rebelde nos tempos de Elias e retém a chuva. Imagine o que é um tempo razoavelmente grande de seca, de escassez, sem chuvas, automaticamente sem colheita, fome, necessidades, angústia, desespero para alguns. Mas aí você tem um período em que as pessoas oram diante do Senhor, colocando as suas necessidades e dizendo: Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Se o Senhor não mandar chuva, nós não teremos como colher. Então, Senhor, por misericórdia, não por merecimento nosso, mas por misericórdia, manda chuva para que a gente possa colher, para que a gente possa comer, para que a gente possa vender, para que a gente possa viver dignamente. A bondade de Deus é geral, e a gente vê isso no primeira expressão do versículo 9, quando ele diz: visitas a terra e a regas. O Senhor visita a terra na rotação das estações. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher, e o Senhor é bondoso para fazer com que o tempo de plantar seja abençoado com dadivosas chuvas, e aí vem o tempo de colher todos os frutos dessa plantação. A grandeza dos recursos de Deus está lá no versículo de número 9 também, quando ele diz: os ribeiros de Deus são abundantes de água. O rio de Deus, que está cheio d'água, não é como o ribeirão de Elias, que secou. A variedade das benfeitorias de Deus. Veja que no versículo 13 ele diz: os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas. Você tem nos campos os animais a pastar. Você tem o milho, os vales vestem-se de espigas. E você tem água. Quando ele diz: os ribeiros de Deus são abundantes de água. O Senhor abençoa o aparecer de cada uma dessas coisas. E por fim,
nós temos a perpetuidade das obras de Deus, das suas benesses. A bondade do Senhor é farta. Ele diz: coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Em Deus nós temos sim fartura, e não é somente por um período de tempo, mas a bondade do Senhor é duradoura, é eterna para conosco. Estamos certamente alegres, porque na nossa mesa nada falta. Estamos certamente alegres, porque oramos durante muitos e muitos anos, para que o nosso manancial de água estivesse melhor abastecido, para que a gente não passasse por mais outros racionamentos. E hoje, o açude de Boqueirão já tem mais de 60% de sua capacidade. O povo de Campina Grande e região deve olhar para esse Salmo 65 e dizer: a ti, ó Deus, confiança e louvor. Nós confiamos no Senhor, nós oramos ao Senhor, e no momento em que tanta coisa está dando errado, a gente tem um motivo de gratidão a Deus. Os nossos ribeiros de água estão cheios, porque os ribeiros de água de Deus são abundantes, diferente do ribeirão de Elias que secou. Nós não confiamos no homem, nós confiamos em Deus. O nosso louvor também não vai para os homens, o nosso louvor é sempre dedicado a Deus. Graças a Ele por estar fazendo muito mais do que nós merecemos, e trazendo coisas à nossa vida e realidades aos nossos olhos, que nos façam esquecer um pouquinho daquela palavra que a gente já não aguenta mais escutar, coronavírus, mas que você possa se alegrar com as bênçãos que Deus lhe dá todos os dias. Alimentos, a água que nós utilizamos, a saúde que Ele está lhe provendo, a paz que reina dentro da sua casa, mais tempo de vida que Ele lhe acrescenta. Tudo isso é motivo de agradecimento a Deus, e tudo isso deve tirar os nossos olhos de uma pandemia cruel e colocar os nossos olhos para um Deus totalmente bom e totalmente poderoso. Que assim a gente possa continuar louvando o Senhor, que em todos os confins da terra tem o seu nome conhecido e deve ter o seu nome louvado e glorificado para sempre.